A proposta dos robôs, eu julgo que das principais críticas que li na altura é por ser um imposto que penaliza diretamente a inovação, não é? Mas o Robert Shiller, por exemplo, a tese dele é que necessariamente terá de haver um novo imposto sobre o capital. Como é que este eventual imposto sobre o capital, não sei qual é a sua posição, mas a existir, como é que se compagina com a tendência internacional que temos assistido, inclusivamente durante a crise, em que foi necessário arrecadar mais receitas, mas em que o entendimento geral foi a de descida progressiva, da necessidade de descida progressiva da tributação das empresas, precisamente para captação de investimento. Em primeiro lugar, agradecer o convite à professora Maria Lourdes Rodrigues, Pedro Adão Silva, cumprimentar aqui os meus colegas de painel pela sabedoria e elegância que já demonstraram e que mostram habitualmente, e também aqui o professor Correia de Campos e os responsáveis da autoridade tributária que revejo sempre com agrado. A questão, há várias abordagens a esta questão. A primeira parece que a dicotomia em tributar robôs, parece que então deixamos tudo o que é inteligência artificial, algoritmos, de onde vem uma inovação enorme e que conduz, e parece que dizemos que o futuro é da parte das empresas industriais, não é? Porque estamos focados na inovação que se dá nas fábricas, que obviamente é indispensável, portanto sobre isso ninguém tem, mas parece que então não vamos tributar, para tributar então tributo aquelas que têm robôs, mas toda a outra inovação, que é apenas de algoritmos de inteligência artificial, que eu hoje utilizo e tenho os resultados que todos veem, então não as tributaria. Portanto, quer dizer, eu percebo esta questão, mas para mim não é assim tão simples. Aliás, hoje nós temos, eu diria que a esmagadora maioria das startups que temos, que vale o que vale, mas são ligadas não aos robôs, mas toda a parte de inteligência artificial e de algoritmos e de ideias, conceptualização e conhecimento puro e duro. Portanto, eu acho que, já aqui foi dito, acho que é preciso amadurecer um bocadinho mais e também, quer dizer, eu percebo isso e enfim, é preciso, de facto, há aqui uma necessidade de receita fiscal e há aqui uma recomposição na questão da própria tributação do capital, que aliás era a questão mais direta que me estava a colocar. Mas, portanto, deixava este alerta. E isto não é para ir tributar a correr a inteligência artificial e os algoritmos e tudo, porque, aliás, ainda ontem fizemos um encontro de empresas na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, estava lá uma empresa, Unbabel, e portanto faz traduções simultâneas. O que é que eles faz traduções automáticas? O que é que eles conseguiram fazer? Um algoritmo cada vez mais potente, que, como nós sabemos, o Google faz uma tradução, e o que é que faz, quais são os serviços deles? É basicamente pôr a revisão sobre o que o Google faz e depois fazer uma revisão ainda especializada a essa revisão e sai uma coisa a 99% bem, ou seja, 99%, quer dizer, com um grau de exigência. Inclusive, eu estava-me a dizer o reitor da Universidade de Lisboa que transmitiram a página, portanto, o site deles que estava em português para inglês, ficaram com essa empresa, um preço baratíssimo, e a única coisa que fizeram foi pedir a um professor de letras, enfim, de germânicas, para ter a certeza que estava. Mas quer dizer, isto não lá roubou nenhum. E, portanto, teve apenas aqui toda a parte hoje em dia dos novos investidores de bolsa, etc. Quer dizer, não são lá aqueles senhores, como todos já sabemos há muito tempo, que estão lá no floor a dar cotações, mas são, pura e simplesmente, muitos deles apenas vivem de algoritmos. Portanto, acho que esta questão tem que ser equacionada, mas não há dúvida que a questão da tributação do capital, que é necessária para manter aqui um equilíbrio, mas também temos que ver o que é que se passa. Por exemplo, nós falamos destas grandes transformações, mas entretanto, por acaso, ninguém está a dar, porque toda a tributação sobre o imposto sobre o rendimento de capitais de juros desapareceu. Portanto, deve haver aqui alguém que saiba quais é que são, mas quer dizer, com taxas de juros de 0,1, portanto 20% sobre 0,1, não é? E, portanto, tem uma fonte de receita tradicional que desapareceu em 2 anos, não desapareceu há 20. Não é? Tem um imposto de selo que hoje em dia, 1/3, 1/4, ou se calhar 1/3 do que era há 3 anos, 1/4 ou 1/5 do que era há 15 anos. Mas, entretanto, puseram para os serviços dos cartões.
Mas isto sobre a questão de se ligarmos à parte do capital. Temos o ISP, que poderá desaparecer a prazo se o carro elétrico se generalizar, Pois, mas o que eu digo é, mesmo esta questão da dicotomia de eu querer tributar mais IRC menos IRS, e nenhum de nós tem dúvida sobre a progressividade que hoje em dia temos, eu penso que poderão aqui várias pessoas confirmar na sala, nós nunca tivemos uma progressividade tão grande e efetiva sobre o rendimento de trabalho como temos hoje, nunca. Nem quando o imposto complementar era 70%, que ninguém pagava, não é? E portanto, eu hoje em dia tenho a tal base. Aliás, eu estive a ver as estatísticas recentes do IRS e continuamos com 47% das pessoas pagam 1,6% da receita, portanto, dos que entregam declaração, portanto, os outros, portanto, continuamos com a base de 50% isentos, só que os rendimentos do trabalho, em termos marginais, nunca foram tributados a 2/3. Hoje em dia são tributados a 2/3 com o IRS e a Segurança Social. Portanto, deixa de ser uma conversa naquela questão de que estamos... quer dizer, nós antes dávamos sempre estes exemplos extremos do confisco e aquelas coisas, os papões, não é? Hoje em dia, em termos marginais, 2/3, de facto, e só sobre o trabalho, de facto, também temos que aqui perceber isto. E, mais uma vez, eu não advogo que se tenha que aumentar os outros todos, mas quer dizer, é preciso ver o que é que fazemos nesta questão dos rendimentos de trabalho. E a questão não é simples. Porque então eu vou querer tributar mais o capital. Mas então, o capital, na parte que diz respeito à remuneração de juros, desapareceu. E desapareceu a nível mundial, eu tenho taxas de juros destas. A parte de dividendos não desapareceu em termos mundiais, mas em Portugal os dividendos hoje não têm nada a ver com os dividendos de 2008 e 2010, mas nada. Se você basta verem a distribuição de dividendos das empresas do PSI 20, como sabem as outras infelizmente não distribuem, portanto basta focarmos, se fizermos uma análise, portanto a remuneração dessa parte do capital também não existe. Então temos o quê? De facto as mais-valias, e nas mais-valias houve ali uma progressão, não é? Ou seja, portanto havia um regime de 89 extremamente, diria eu, generoso, enfim, como se quiser dizer, porque há aqui uma questão de competitividade fiscal, mas o que é certo é que foi feito um ajustamento e, portanto, aí, de facto, se calhar parece que é onde eu prefiro tributar as mais-valias do que estar depois a tributar esta questão que se acha que tributar as empresas é um imposto sobre o capital e quando eu não estou a distribuir lucros, não é? E, portanto, posso defender todas as teses, mas quer dizer, eu prefiro muito mais tributar o dividendo ou a mais-valia do que estar a tributar a própria empresa. Embora ela, aliás, como dizia o professor Rogério Fernandes Ferreira e uma série de entidades, como aqui já foi dito pelo Lobo Xavier, quer dizer, não há dúvida que tem uma capacidade contributiva. Mas temos que ver o que é que nós queremos também aqui. E aqui nós podemos sempre dizer que queremos fazer mais. Mas o que é certo é que as tais estatísticas do IRC não são muito diferentes do que eram há um tempo. 0,4% das empresas pagam 52,8% dos impostos. Ou seja, há 1.600 empresas, 1.800 se não me engano, 1.800 empresas no escalão acima de 25 milhões de euros. Portanto, quando eu tenho ideias se vou tributar as mais de 35 milhões, quero o quê? Quero ir tributar 1.000 empresas? Portanto, quer dizer, precisamos de perceber estas mutações, mas também precisamos de perceber o que é que temos que fazer agora. Porque, só para fechar aqui a questão, eu sobretudo acho que é importante, independentemente das despesas sociais, e o que está previsto nos nossos objetivos de médio prazo é haver uma redução nos impostos sobre o rendimento de 1,5% e haver cerca de 1,5% na segurança social. Eu acho muito difícil que não haja um aumento maior nas contribuições para a Segurança Social por tudo o que foi dito. Por outro lado, só para fechar, a seguir falo muito menos, a questão do emprego. Há esta questão de menos empregos nestas áreas. Mas, por exemplo, na medicina, alguém acha que vai haver menos empregos com mais tecnologia? Vai haver mais tecnologia e mais empregos. E durante décadas. Quer dizer, não vale... Também vos posso dar previsões para 50 anos, não é? Portanto, mas quer porque essas ninguém pode discutir comigo. Mas quer dizer, a 10, 20 anos nós vamos ter mais tecnologia e mais pessoas na medicina. Portanto, uma coisa também não é forçosamente incompatível, já para não dizer todas as startups que vão viver da tecnologia e que geram um novo emprego. E, por outro lado, outro tipo de empregos, como, por exemplo, nos países do Norte, já há muitos anos, não é de agora,
também como aqui várias pessoas na sala bem sabem, o que se discute é como é que vai haver empregos para cuidados mais velhos. Como é que há pessoas novas, como é que há suficientemente jovens para cuidados mais velhos. Porque se eu vou ter muitíssimo mais velhos, então vou ter que ter uma oferta de pessoas, tenho que ter, quer dizer, é importante haver pessoas na casa dos 30, 40 anos, em quantidade crescente, para apoiar também os mais idosos, é uma coisa imediata. Portanto, eu não acho que isto... Permite a brincadeira ou robôs. Portanto, eu acho que há aqui ainda várias nuances entre esta previsão de que mais robôs e menos pessoas, quer dizer, acho que temos que a discutir e preparar, aliás, como se dizia, que não, a gente grandes surpresas já esteve, portanto é melhor trabalhar.